a gente casou em 2001. Em 2001 casamos, tivemos a Rebeca logo de início. Casei em dezembro, dia 15 de dezembro eu casei. Dia 7 de janeiro eu descobri que eu estava grávida. Uhum. Então, eu tive a Rebeca. A gente nunca teve só nós dois. Sempre teve Sim. a barriga no meio, depois a criança. E depois a Rebeca, quando a Rebeca tinha 9 meses, eu engravidei da Renata. Pertinho. Pra você ver. E Deus me livrando de gravidez indesejada no mundo. Uhum. Quando eu comecei a namorar com meu marido, eu falei pra ele. Eu falei, eu acho que eu não posso ter filho. Porque eu nunca engravidei, nunca me preveni. Nunca tive nada, nenhuma doença, nem nada. Mas também nunca engravidei. Ele falou, não, tudo bem. Se Deus não tiver isso pra nós, amém. Pois logo depois que casou, eu já descobri que eu tava grávida. E depois a outra com 9 meses, tomando remédio pra não engravidar. Engravidei da outra. Uhum. Aí vieram as 2 meninas. E aí eu vivi assim, num conto de fadas. E o meu esposo, ele sempre foi. Eu escolhi o meu esposo. É importante que agora a gente vai entrar num assunto assim, bem delicado, né? Uhum. Que foi a parte do casamento e a parte do meu testemunho de quando eu já sou crente agora. O meu esposo, eu escolhi ele, dentre os jovens da igreja, o mais crente que tinha, na minha visão. Na minha visão, ele era o mais crente. E todo mundo lá, quem é lá daquela igreja, daquele tempo, sabe que Xande, porque ele era conhecido como Xande, era o menino mais crente da igreja. Um menino que chorava na hora da pregação. Ele era músico, como é até hoje. Hoje ele é maestro. Os músicos tocavam e terminava a música, eles saíam para fora da igreja, para ficar lá na porta da igreja, beijando as menininhas lá fora. Músico, tudo atribulado. Alexandre, não. Alexandre ficava dentro do culto. Xande escutava a palavra, chorava na hora da palavra. Eu pensava, esse menino é crente mesmo. E ele realmente era crente. Só que ele não tinha vivido nada do mundo. Ele tinha sido da igreja desde que nasceu. E aí eu peguei e escolhi ele porque isso me fez me apaixonar por ele. Sabe? Como ele era fiel, como ele era crente, como ele era santo, sabe? E aí casei-me com ele. Quando a gente casa, quando eu estava com 7 meses de gravidez da minha filha, da Rebeca, da primeira filha, eu estava em casa e eu comecei a falar com ele, e ele em casa comigo, a gente começou a conversar antes de dormir, e Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma palavra que diz assim: não sejas demasiadamente santo nem demasiadamente justo. Por que destruirias a ti mesmo? Meu Deus. Essa palavra pouca gente conhece. E eu falei para ele, você sabia que existe essa palavra? Ele falou assim, não sabia. Eu falei, então, olha só para você ver. Tem gente que é demasiadamente santo, só que ninguém é santo. Todo mundo um dia vai pecar. E quando a pessoa é muito santo e ela peca, muitas vezes ela acha que para ela acabou. Para ela não tem perdão, porque ela percebe que ela caiu. E eu comecei a falar isso com ele, e eu não sabia, Deus estava me usando para falar com ele. E ele começa a chorar na minha frente e fala para mim, eu pequei. Eu caí, eu te traí. Eu falei, como isso aconteceu? Ele falou, depois que a gente casou, eu te traí e tal, que ele tinha encontrado uma mulher na rua e ele era militar da aeronáutica, então andando fardado, e começou a conversar com a mulher no transporte e tinha me traído. Quando ele falou isso, eu estava grávida de 7 meses. Eu falei para ele assim, eu te perdoo. E ele começou a chorar e confessou, e eu pensei, se ele não me confessa, nunca eu ia saber. Nunca. E eu perdoei ele na mesma hora. Na mesma hora. No outro dia eu falava que eu estava com vontade de morrer, mas mesmo assim eu tinha decidido perdoar. E aí passou aquela parte. Foi um episódio que eu falei para ele falar com os pastores, falei para ele falar com os pais dele, falei tal, e passou. A gente superou aquela parte. E aí se passaram 3 anos de casamento. As 2 meninas nascidas e tudo. E aí quando eu tô com 3 anos de casada, já tenho as 2 meninas, eu começo a entrar num processo, irmã Zilda, que aparentemente não tinha como eu correr. Parece que eu falo, e muita gente, esse testemunho está na internet completo no meu canal, com detalhes. Mas muitas vezes alguém pode falar assim, ela está arrumando uma desculpa para o pecado dela. Mas eu sei que não é. Eu sei que eu não precisaria nem estar aqui contando. Não precisaria nem estar aqui contando a minha vida.
Mas olha que interessante para você ver como o mundo espiritual. Eu morava num apartamento com ele. Um apartamento que era um apartamento de boneca. Tudo novinho. A minha vida, na minha cabeça, era uma vida perfeita. Eu já tinha superado aquele episódio. Aquilo ali não mexia comigo, sabe? Aparentemente estava tudo bem. A gente na igreja, as meninas sendo criadas na igreja. Tudo certinho. Uma irmã vem orar na minha casa e fala assim para mim, na frente dele: Deus manda te dizer que vai haver um grande escândalo com o teu nome. Um escândalo que vai sair das quatro paredes da sua igreja e vai chegar em outros ministérios de tão grande que é o escândalo que vai vir. Meu Deus. Eu olhei aquilo e pensei, mas Assustou. como que Deus está falando para mim que vai ter um escândalo com o meu nome? Como que Deus não está me prevenindo para não cair nesse escândalo? Você entende? Ele não falou assim, ó, vigia, porque senão vai ter um escândalo. Não, ele falou, vai ter. Vai ter. Passou. Depois que a gente foi lembrar dessa profecia. Dentro da minha casa. Passou mais alguns dias, eu tive uma visão. Foi uma das experiências mais fortes que eu tive espiritual. Eu acordei na minha cama, meu marido já tinha ido trabalhar, minhas filhas dormindo no quartinho delas. Eu acordei na minha cama, levantei, passei pela minha sala e fui até a minha cozinha. Preparar um café, provavelmente. Quando eu chego na minha cozinha era comprida assim e a lavanderia no fundo. Que eu olho, eu vejo uma mulher dentro da minha cozinha. Uma mulher baixinha, branca, cabelos pretos dividido no meio até aqui, como se fosse aquela maga patológica daquele desenho, só que era uma mulher de verdade, baixinha, gordinha e branca. Eu olho para ela dentro da minha cozinha e penso, o que essa mulher tá fazendo aqui dentro da minha cozinha? E aí, quando eu olho, ela pega e me olha assim. Ela estava de lado no meu fogão e ela pega e me olha assim, com um olhar desafiador. Quando eu vi o olhar dela, eu falei, é um demônio. E eu pus as duas mãos e fui repreender. Falei, em nome de... Quando eu ia falar Jesus, ela estava aqui, ela fez assim. Pulou em mim. Pulou. E pegou nas minhas mãos, as mãos dela nas minhas duas mãos, e me jogou para trás. E eu afundei no chão. Entende? Então, quando ela pulou em mim, me jogou no chão, eu acordei na minha cama desse jeito, de novo. Levantei de novo da minha cama, passei pela sala de novo. E eu fiquei em choque. Eu fiquei, Senhor, mas por que ela me derrubou? Por que ela teve autoridade? Eu ia expulsar ela em nome de Jesus. Por que ela teve essa autoridade? Era Deus me mostrando. E teve um outro episódio também, que é importante falar nesse tempo, nesse mesmo apartamento, que foi um jejum que eu fiz de 30 dias, sem a janta. Eu tirei a janta porque a janta, para mim, era a refeição melhor. Porque a janta com a família, né? Depois da igreja, pizza. A parte depois das 6 da tarde, para mim, era a parte mais sacrificante, tirar. Pipoquinha à noite, com um filminho com as crianças. Então, eu fiquei 30 dias sem nada, depois das 18 horas, até no dia seguinte. Quando eu fiz esses 30 dias de jejum, eu fiz por 3 áreas da minha vida. Eu aprendi na casa de recuperação a fazer por 3 pedidos. Não sei porquê, não está na Bíblia, mas a gente fazia isso e dava certo e dá certo até hoje. 3 áreas. Minha vida financeira, minha vida espiritual e minha vida matrimonial. Eu fiz por essas 3 áreas, esses 30 dias de jejum. Quando acabou os 30 dias de jejum, no último dia, eu não tinha leite para dar para as crianças, para minhas filhas. Não tinha leite dentro de casa. E eu entrei naquela lavanderia que era depois da cozinha, fechei a porta de correr, que era uma porta sanfonada, encostei de lado na parede, as lágrimas começaram a descer assim, e eu falei, Deus, 30 dias de jejum. E um dos motivos do jejum era a minha vida financeira, e eu não tenho nem leite para dar para minhas filhas. O senhor não fez nada, o senhor não falou nada comigo, não tive resposta nenhuma, ainda não tenho nem leite. Chorei ali. Deus entrou dentro daquela lavanderia e falou para mim assim, vai até a igreja, procura um profeta que eu vou falar contigo. Eu pensei, é da carne. Como é que pode? Procura um profeta? Isso não é de Deus. Onde já se viu procurar profeta? Porque a gente não pode procurar profeta. A gente sempre teve esse negócio, né? Mas eu tinha uma palavra específica. Vai até a igreja e procura um profeta que eu vou falar com você. E eu sei que eu fui. Peguei as crianças, peguei a Alexandre e fomos para a igreja. Cheguei na igreja, era tipo uma reunião de obreiros. Olha pra você ver, eu não marquei o dia que eu estava indo, não sabia que era reunião de obreiros. O fato é que estava cheio de pastores dentro da igreja e pastores de todos os bairros.
E eu entrei dentro daquela igreja e eu encontrei uma amiga minha chamada Thaís Alencar, que era a minha melhor amiga daquela época. E eu falei para ela assim, Thaís, ela é filha do pastor presidente da igreja. Eu falei para ela assim, Pai Senhor, Kelly, Pai Senhor, tem algum profeta aqui dentro? Porque eu tava com raiva. Direta, assim. Quero saber do profeta. É. Ela olhou para mim e falou, tudo bem? Eu falei, tudo bem, mas eu queria falar com alguém que tivesse o dom de profecia. Tem algum profeta aqui? Aí ela olhou para dentro da igreja, aquele monte de pastor, e ela falou assim, aquele ali, ó, pastor Rodney. Procurem ele aí na rede social, que ele tem rede social, gente. Homem de Deus. Eu não conhecia ele, nunca tinha visto na minha vida. Como é o nome? Rodney. Rodney. É. Pastor Rodney, ela falou assim, aquele ali, pastor Rodney. Eu peguei e fui até ele, nunca tinha visto ele na minha vida. Cheguei nele e falei, Pai do Senhor, pastor. Ele, Pai do Senhor. Aí eu falei para ele, o senhor é profeta? Primeira coisa que eu falei pro homem. O senhor é profeta? Ele assustou, olhou para mim, encheu o pulmão de ar, levantou o queixo e falou, sou. Ele primeiro assustou, mas depois ele falou, sou. Falei, então o senhor vai orar e Deus vai falar comigo. Falei, tá bom. Me pegou e subimos até o gabinete pastoral da igreja. Subimos alguns lances de escada, eu, ele e Alexandre. Chegou dentro do gabinete, ele fechou a porta do gabinete e começou a falar em línguas. Ele nem precisou orar por mim. Ele começou a falar em línguas, encostou na parede de lado e falou, Deus te viu encostada na parede chorando. Encostou de jeito que eu encostei lá na lavanderia. Ele encostou na parede de lado. E falou, e hoje ele te faz 3 promessas. Ele vai fazer um milagre na tua vida financeira. Vai chegar um dia que você não vai depender de mais ninguém. Ele vai fazer um milagre na sua vida espiritual. Vai ter um dia que as pessoas vão olhar o Espírito Santo estampado na tua cara. E ele te faz a 3ª promessa. Eu vou fazer um milagre no teu casamento. Eu não precisava de um milagre no meu casamento naquele dia. Mas teve um dia que eu precisei. E eu tinha uma palavra. Eu tinha uma promessa. Glória a Deus. E Deus começou a me avisar, vai haver um escândalo, o diabo me derrubando dentro de casa através de uma visão que eu tive, daquela mulher me derrubando. Tudo isso Deus falando que iria acontecer. Por isso que eu falo, parecia que eu não tinha por onde fugir. Parecia que aquilo ia acontecer. E aconteceu. Eu comecei a ficar enfeitiçada. Era como se fosse uma macumba. Mas não tinha macumba, era Deus permitindo mesmo. E eu comecei a me apaixonar por uma pessoa de dentro da igreja. Meu Deus. De dentro da igreja. E já um homem mais velho, né, que já era maestro, inclusive, do meu esposo. E tinha acompanhado toda a nossa história, essa pessoa. E aí eu comecei a me apaixonar por essa pessoa. E a gente começou a cometer adultério dentro da igreja. E aí foi 1 ano que eu fiquei desviada. Que depois que aconteceu aquilo, eu comecei a querer mesmo que todo mundo soubesse, sabe? Mulher, quando faz esse tipo de coisa, ela geralmente não faz por desejo carnal. Ela faz porque ela se envolve emocionalmente, né? Então, eu comecei a querer mesmo que a casa caísse, sabe? Que todo mundo soubesse. Eu queria separar do meu marido. Não gostava mais do Alexandre, não sentia nada por ele. Sentia raiva dele, sabe? Sentia nojo dele. Sentia até cheiro ruim quando ele chegava perto de mim. Eu não queria mais ele. Uma situação diabólica. Diabólica. Mesmo. Diabólica. Aquele demônio que me derrubou dentro de casa era aquilo que ia acontecer. Aquilo que ia acontecer. E aí eu peguei e fiz de tudo para que a casa caísse, para que todo mundo ficasse sabendo, e houve o grande escândalo. Que foi por aquela pessoa ser uma pessoa muito famosa no ministério, muita gente ficou sabendo. Era um escândalo muito grande. Isso aconteceu há 18 anos atrás. E aí eu peguei e fiquei na minha mente, Deus ia me abençoar naquilo, tá? Na minha mente, Deus ia me abençoar naquilo. Devido à profecia do profeta. Não sei o que aconteceu. Não, eu já não lembrava mais. A profecia era a respeito do meu casamento. Vou fazer um milagre no teu casamento. Entende? Mas ali eu já não estava mais acreditando em nada. Eu não nem lembrava de promessas. Não lembrava de nada. Eu achava que Deus ia me abençoar naquilo. Eu acho que tem muita gente que está em pecado que pensa que Deus vai te abençoar no pecado. É uma ilusão que a gente tem. A gente acredita que Deus vai moldar a palavra dele para aceitar aquilo que a gente está escolhendo para nossa vida. E Deus não vai mudar. Não vai. E aí eu peguei e me desviei da igreja e vim para Atibaia. Minha avó morava em Atibaia, que morava em Minas, já tinha vindo para Atibaia. Já estava bem velhinha, minha avó. E aí eu vim para morar com a minha avó, com as crianças, e largar o Alexandre lá com a mãe dele, em São Paulo. E
continuar com o meu relacionamento pecaminoso. Esse era meu intuito. Só que depois que tudo aconteceu, depois que todo mundo ficou sabendo que houve a separação entre o Alexandre me chama para conversar e fala para mim: você lembra aquele dia que eu te confessei um pecado? Eu falei para ele: lembro. Ele falou: então, daquele dia em diante eu não consegui parar. Até hoje. Ou seja, por que Deus permitiria que o diabo entrasse na minha vida? Porque tinha uma porta aberta. Porque o diabo ele trabalha com legalidade. Eu era crente de verdade. Por isso que é importante saber da minha história anterior, de como eu amava Jesus, de como eu saí daquela casa de recuperação em santidade, de como que era. Era real. Era real. Eu jejuei 30 dias pelo meu casamento antes disso acontecer. E o meu marido em pecado. E eu achando que minha vida estava perfeita, não sabia de nada. Então, existia uma porta aberta. E Deus precisava demolir tudo para poder construir de novo. E ele precisava dar um susto no meu marido. Meu marido viu a casa dele se desfazendo. Ele viu as filhas dele indo embora. Meu marido sempre foi um pai maravilhoso, uma mãe para elas, para as crianças. Então ele chorava de ajoelhar, assim, agarrado nas crianças. Minhas filhas, eu não quero que outro homem crie minhas filhas. Eu falava: vai criar sim. Vai criar suas filhas. Entendeu? Porque eu estava endemoniada. E Deus permitiu isso. Deus permitiu isso. E aí o meu marido toma aquele susto e decide: então agora eu não quero mais nada, não quero saber mais de mulher, não quero saber mais de casamento, não quero saber mais nada, vou servir a Deus e tentar salvar minha alma. Isso parte que ele me conta hoje. E ele vai para uma igreja, chama o pastor, conta tudo pro pastor, fica em disciplina e fala: eu quero só ir pro céu, pastor. Só isso que eu preciso salvar minha alma, só quero ir pro céu. Não quero mais minha esposa, não quero mais filho, não quero mais nada. Perdi o gosto da vida, ele falou: só quero ir pro céu. Quero ver o que eu faço para restaurar minha vida com Deus. E aí ele pega e se firma na igreja. E eu aqui em Atibaia com as meninas, desviada. E aí um belo dia eu saio, começo a fazer unha, começo a entrar no mundo da manicure, que eu não era manicure, mas comecei a fazer unha. E um dia depois que eu saio do salão, eu pego e vou até uma igreja, não sei por quê. Fui parar dentro de uma igreja, renascer. Entrei dentro da igreja, fiquei lá, ouvi o culto, e no final do culto eles fizeram um apelo: quem quer aceitar Jesus? Quem quer voltar para Jesus? E eu pensei: eu não quero voltar para a igreja. Mas eu nunca vou ter coragem de falar não para Jesus. Toda vez que alguém me oferecer Jesus, eu vou dizer sim. Eu lembro desse pensamento. O pastor lá fazendo um apelo e eu falando assim: ó, falar não vou. Porque se eu falar não para Jesus é demais, né? Então eu aceito, mas não que eu vou voltar aqui. Não que eu vou voltar nessa igreja. De fato, nunca mais voltei naquela igreja. Mas eu falei: mas para Jesus eu não posso dizer não. Eu aceito Jesus, sim. E fui lá na frente e recebi uma oração. A partir daquela oração, na minha casa, sem ver o Alexandre, eu comecei a me apaixonar por ele de novo. Deus começou a mudar o meu coração. E eu comecei a me apaixonar por ele de longe. Eu não via ele, não tinha nada mais com ele. A gente já estava 1 ano separado. E eu comecei: ai meu Deus, o que eu estou pensando nele, meu Deus do céu? O que eu estou pensando nesse homem? O que eu estou pensando nesse homem? E comecei a me apaixonar pelo Alexandre. Eu já tinha esquecido que Deus tinha uma palavra. Eu nem sabia, no meio daquele meu pecado, que Deus tinha compromisso com a palavra que ele tinha falado. Deus tinha compromisso, não tinha ninguém lá de testemunha, só eu, o pastor Rodney e o Alexandre. Ninguém ia cobrar Deus, mas o Senhor falou. Ninguém ia cobrar ele, o Senhor falou que ia fazer um milagre no casamento dela. Não. Mas ele tem compromisso com a palavra dele. Glória a Deus. Ele não precisa que ninguém cobre ele. É verdade. Se ele falou, ele vai cumprir. E eu comecei a me apaixonar pelo Alexandre de novo e comecei a ir atrás do Alexandre. Rompi meu relacionamento com aquele homem e comecei a ir atrás do Alexandre. Ligava, falava: vem aqui, vem ver as crianças, dava desculpa das crianças, vem aqui, quero conversar com você. Ele olhava para mim e falava: não quero mais nada. Eu sofri demais. Ele falava: eu não quero saber, nunca mais eu caso na minha vida, nunca mais eu tenho mulher nenhuma, eu quero viver igual um eunuco na igreja, eu quero salvar minha alma, ele falava.
Eu não quero mais saber de nada. Eu só quero Deus. Deus na minha vida, só. E aí eu comecei, ai meu Deus, sofrer o pão que o diabo amassou de saudade. Comecei a ver aquela saudade, mas não estava indo para a igreja. Deus fazendo tudo isso numa pessoa desviada. E eu fiquei em Atibaia ali. Aí eu comecei a fazer enfermagem, comecei a fazer técnico de enfermagem em 2006. Uhum. E eu lembro de estar na escola do técnico de enfermagem e falar para as minhas colegas assim, eu fui casada e eu me separei do meu marido, mas eu amo ele agora e ele não quer mais eu de volta e não sei o que, e chorando na escola por causa dele. E um belo dia, a minha sogra, que sempre foi contra o nosso relacionamento, sempre lutou para que a gente não casasse. Depois que a gente casou, ela aceitou numa boa, a gente sempre me tratou muito bem. Mas Deus usou a boca dela. Meu marido fala até hoje que a minha sogra, ela não queria que ele casasse comigo a primeira vez. Quanto mais a segunda. Ela vira para ele e fala para ele, você tá com saudade da sua esposa, não tá? Vai atrás dela. Quer restaurar sua família? Vai atrás dela. Minha sogra dá essa palavra para ele. E Deus já trabalhando no coração dele, para ele ter desejo de voltar. Quando eu saio da escola uma noite, ele tá lá, do outro lado da rua, me esperando. E eu, gente, é meu marido, é meu marido, é meu marido. E as meninas, então vai lá, vai lá, vai lá. Me levou para casa, me comprou essa aliança, que tá 2006 para 2025, faz as contas. Quantos anos tem? Colocou essa aliança no meu dedo e a gente... O divórcio já estava redigido. O divórcio o advogado já tinha feito, só faltava assinar. Ele rasgou o divórcio e a gente retornou ao nosso casamento. Glória E a agora? Deus. Precisamos procurar uma igreja. Aí a gente entrou, na primeira igreja que a gente entrou foi a igreja do Belém, do Pastor Leles. Entrei de calça comprida, com as unhas desse tamanho, vermelha, uma coisa... Tava assim, magra, 50 quilos, sabe? Fumando já cigarro de novo, bebendo já de novo. Com a vida destruída. E o casamento destruído. Imagina, dois jovens, né? 19, tava com o quê? 23 anos? Uhum. 2 jovens com a vida toda destruída. Entramos na igreja com as 2 crianças. E a partir daquele momento, o pastor Leles começou a cuidar de mim. O pastor Leles começou a cuidar. Pegou aquela ovelha toda cheia de carrapicho, toda suja, magra. Começou a limpar, limpar, limpar. E eu fiquei 10 anos sentada no banco, sem falar nada, sem reger criança, sem fazer nada, sem fazer vídeo para a internet, só aprendendo, sendo discipulada, sendo tratada, sendo restaurada. E quando passou-se 10 anos que eu estava na igreja, aí o pastor Leles começou a entregar uma coisa para eu fazer. Eu comecei a fazer vídeos na internet e Deus começou a levantar, né, esse testemunho. Eu comecei a colocar na internet as minhas experiências sobrenaturais, né? Vezes que eu vi o mundo espiritual, vezes que Deus abriu o meu ouvido espiritual, que eu ouvi o mundo espiritual, que é real, e comecei a fazer esses vídeos e as pessoas começaram a ficar impactadas com o testemunho. E até o momento que eu falei, não, agora eu vou contar todo o testemunho. Coloquei o testemunho do casamento e tá lá com mais de quase 1 milhão de visualizações. E assim, muitos casais vêm atrás de mim falar, eu preciso dessa restauração, eu preciso dessa restauração. E é necessário uma voz dentro da igreja que fale que existe restauração. Existe restauração de santidade. Existe restauração de confiança. Porque hoje eu e meu esposo, a gente tem uma vida que, assim, ele cuida de mim. O que seria de mim sem ele? Eu fico assim, sabe? Às vezes eu falo, Senhor, não me deixe idolatrar. Porque se eu idolatrar, o Senhor tira ele de mim, né? Mas ele é uma pessoa que cuida de mim o tempo todo, sabe? Depois de muitos anos na igreja, Deus fez com que eu entendesse que era necessária a vida de oração, vida de jejum, sabe? Porque quando aconteceu todas essas tragédias na minha vida, o inimigo ele tinha uma brecha para entrar. E eu não tinha vida de oração. Eu fiz aquele jejum de 30 dias porque Deus me fez fazer.
Hoje eu penso assim, Deus ele é tão bom que ele te faz orar pelo aquilo que você precisa receber. Ele me fez jejuar, mas não que eu tinha uma vida de jejum, que eu tinha uma vida de oração, não. A Bíblia diz que Deus opera em nós o querer e o realizar. Até o querer buscar ele, é ele que te faz querer. Isso. Então, ele me fez jejuar para que ele desse uma palavra, para que eu tivesse uma promessa, para que ele tivesse um compromisso com a minha família. Entende? E aí Deus restaurou todo o amor que eu sentia por ele. Porque parecia que nunca ia acontecer. Nunca, né? nunca. Ele para mim era como se fosse ninguém. E de lá para cá também. Ele chegou a não sentir mais nada por mim. Entende? Então existe um milagre. Deus pode fazer um milagre no seu casamento, na sua vida, na vida do seu filho, na vida do seu marido. Sabe? Hoje, eu sou aquela pessoa, porque nós temos de tudo no nosso meio evangélico. Uhum. Nós temos pessoas que aconselham vocês a divorciarem. Nós temos pessoas que aconselham vocês a fazerem um monte de coisa, mas deixa eu te falar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Realmente é algo grave, realmente é algo que fere a alma, é algo que muito triste, muito difícil, mas é um processo. É um processo de cura, tá? A pessoa que é certo. ofendida, ela foi ferida na sua alma. Ela precisa ser curada. E o que a gente precisa entender é que o único caminho para a cura é o perdão. O único caminho para a cura é o perdão. E quando Jesus nos deu o direito ao divórcio, ele deixou muito claro que é por conta da dureza dos nossos corações. Sim. Certo? Então, se você quiser se divorciar, você vai ter respaldo na palavra para fazer isso, e as igrejas estão lotadas de gente que estão se divorciando por conta de adultério. Tá virando moda já. Porque você tem esse respaldo bíblico. Mas ninguém para pensar que Jesus, ele estava sendo pressionado ali por fariseus, que estava querendo o divórcio, e ele está dizendo, eu dou para vocês por causa da dureza dos vossos corações. Mas no princípio não era assim. Qual que era o princípio? Homem e mulher são um só, nada separa. Entende? Então, assim, qual que é a vontade de Deus? Principalmente para um casal que tem arrependimento, tá? Porque existem casais que passam pelo adultério, o cônjuge confessa, ele se arrepende, pede perdão, e mesmo assim o outro, o ofendido, não perdoa e divorcia. Você trocou de lugar com a pessoa que te ofendeu. Você passa a ser culpado diante de Deus, sabe por quê? Porque ele ele confessou, ele se arrependeu. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Ele está santificado. Entendeu? Sim. E a pessoa que não liberou o perdão? Agora trocou. Se torna culpado. Diante de Deus, você se torna culpado. Porque você entende, eu sei que não é fácil. Eu sei que é uma dor terrível. Eu já assisti essa dor, eu sei como é que é. Não se esqueça da primeira vez, lá com 7 meses de gravidez, que meu marido me confessa um adultério e eu perdoo na mesma hora. Eu decidi perdoar na mesma hora. Mas o processo, no outro dia eu tinha vontade de morrer, toda essa dor eu já senti. Eu sei muito bem o que muitas vezes você está passando. Eu sei tudo isso. Só que a decisão do perdão, ele é o único caminho que você tem para que Deus sare as suas feridas. Entendeu? Então, o perdão, Zilda, ele tem que ser uma decisão. E não é a decisão mais fácil. Porque no evangelho é tudo contrário mesmo. No evangelho, o outro é maior que você. Você perde para ganhar, você morre para viver. É tudo contrário. E não é fácil. Então, perdoar também não é fácil. Muitas vezes você vai perdoar sentindo ódio, sentindo raiva, mas você, diante daquela decisão, Deus vai te ajudar. Deus vai restaurar, Deus vai curar. Agora, quando você decide pelo divórcio, com a outra pessoa arrependida, principalmente nesse caso, porque eu acredito, Zilda, que a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, entendeu? Então eu acredito que se o meu cônjuge está endemoniado, eu sou essa, Zilda, que eu vou pra guerra. Eu vou pro jejum, eu vou pra oração. Eu não vou deixar o meu inimigo destruir o meu marido. Eu não vou deixar o meu inimigo... Porque quando é com filho, Zilda, a gente faz. Quando é com filho, a gente perdoa. Quando é com filho, a gente... Só não perdoa quando é o marido, por quê? Será que não é o nosso coração que não tá alcançando o amor que Deus quer que a gente alcance? De amar a alma da outra pessoa? Vocês pararam para pensar que se a gente pensar que o nosso inimigo não é pessoas, é o diabo, o seu marido, que muitas vezes te feriu, ele está sendo vítima, tão vítima quanto você?
Sabe? É porque hoje... porque deu legalidade, né, Kelly? Sim, mas... Porque assim, o diabo ele só Mas entra... às vezes a legalidade vem de algo que você não teve controle. O diabo Você só foi vem, abusado na infância. Ele só entra se houver legalidade. Sim. Se não houver legalidade, ele não tem esse poder sobre as nossas vidas, que somos guardados e brindados pelo sangue do Cordeiro Jesus. Sim. Então, se essa pessoa que teve algum trauma na infância, que teve algum abuso, tanto homem quanto mulher, porque nós leva um pouco mais para o lado feminino, mas eu encontro homens também nessa área, né, de abuso. Sim. Ele não foi curado, não foi tratado. Quer dizer, sempre existiu uma brecha ali. Sim. Ele casou. E às vezes a pessoa nem sabe da brecha. Não sabe. Às vezes a brecha tá... Eu, por exemplo, eu fui descobrir monte de gente um abuso não sabe. sexual que eu sofri na infância, depois de adulta, numa terapia. Voltou na minha mente algo que tinha sido apagado. Esse voltou, ó, ela é do Belém, nós somos assembleiana do Belém, Sim. aonde estamos muitas igrejas em sexto lugar. Olha para você ver o quanto do retardo de conhecimento, nós estamos falando espiritual, de não conhecer e não acreditar nessa volta. Tem pessoas que estão alimentando o sentimento que passou na sua juventude, na sua infância, e que vai refletir agora no seu casamento. Com certeza. Tudo reflete. Entendeu? Ninguém trai do dia para a noite porque decidiu trair. Não, isso aí é um sentimento que veio alimentando há dias, há meses, até chegar ao ato. Que é aí que o diabo entra. Porque Sim. houve essa legalidade. Então, precisa do quê? Ter uma vida de constante oração. Porque um cristão que tem uma vida de constante oração não vai deixar ser levado para esse lado. Então, a partir do momento, eu, Zilda, não dizendo da palavra, estou falando um pensamento meu, a pessoa decide trair, porque o pecado também é uma decisão, né? Ele chega e você tem a oportunidade de deixar ele te iludir, ou você também tem a oportunidade de falar, não, aqui não. Não, eu decido não pecar, por temor e por amor a Cristo. Então, eu quero acreditar que o pecado, ele só entra na vida do cristão se houver legalidade. Então, para esse marido trair essa esposa, é porque ele está dando essa legalidade, de vice-versa. Às vezes a legalidade veio e ele nem sabe, né? Por exemplo, eu via a minha mãe apanhar do meu pai, eu via o meu pai trair a minha mãe. Traumatiza. Tudo isso traumatiza. Entende? Então, quer dizer, e até se eu for falar do meu pai, das atitudes dele, por que ele foi assim? Existe um motivo, ele também foi criado, ele também teve um pai. Então, assim, na verdade, na raiz do problema, nós somos vítimas da nossa história e de um inimigo que nós temos em comum. Que não é qualquer inimigo. Não é. A gente Treinado, tem que entender isso. Já existe muito antes de qualquer ser humano. Entendeu? Porque assim, Zilda, existe um nível de amor, existe um nível de espiritualidade, onde a gente começa a entender e a olhar as coisas como Deus quer que nós façamos, né? Como, por exemplo, lá em Nínive, que Jonas não queria pregar para Nínive porque ele não queria que Deus salvasse Nínive. Olha o nível da maldade do profeta, um homem de Deus. É por isso que eu não fui pregar para Nínive, porque o Senhor é bom e o Senhor ia perdoar. O coração dele estava cheio de Então, olha só o que Deus queria. Deus queria, na verdade, com toda aquela história, mostrar para Jonas que o coração dele era podre. Ele que precisava. E ele falou assim, olha, você tá com dó da boboreira que você conheceu ontem e não tá com dó de um povo que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Então, sempre que eu preciso estar nesse lugar de perdão, eu costumo entender, olhar para a pessoa e falar, não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda. Então, É uma assim, forma... tá? É uma forma de você entender. E eu vou falar, viu, Zilda, não é fácil, porque esses dias Deus falou tanto comigo a respeito disso. Quando eu fui para a igreja, me ofenderam na igreja. Eu voltei para casa com a vontade de nunca mais voltar para a igreja. E falei, pronto, agora eu tenho que perdoar também. Então, assim, a gente tem que perdoar todos os dias. É bom a gente começar a ter mais intimidade Essa com isso. maturidade, né? Mais manejo com o perdão, porque a gente tem que perdoar todos os dias. A gente está falando aqui de adultério, que é algo muito sério, muito grave, e que se você quiser, você pode me procurar nas minhas redes sociais e a gente conversa caso a caso. O meu conselho sempre vai ser para você, perdoe. Perdoe, porque a gente está indo para o céu, Jesus está voltando e Deus vai se vingar daquilo que tiver que ser se vingado. Tudo aquilo que tiver que ter justiça, é Ele que vai fazer.
A partir do momento que você entrega a justiça na mão de Deus, pronto. Acredita que ele vai fazer justiça. E não você vai fazer justiça, você vai se vingar. Porque, infelizmente, é isso. A gente perdoa as pessoas, mas a gente quer que elas paguem. A gente perdoa querendo que a pessoa sofra, que a pessoa, né? Mas infelizmente não é assim. E a gente vai, olha, existe uma palavra que eu até gostaria de terminar aqui com essa palavra, que é uma parábola que Jesus falou a respeito do credor incompassivo. A parábola do credor incompassivo. Enquanto a nossa irmã Kelly procura a palavra, eu quero convidar a você, fica comigo até o finalzinho, porque ela vai fazer uma oração liberando uma palavra profética na sua casa, principalmente no seu casamento. O assunto aqui está muito bom. Altos e baixos, não é debate, mas é bom nós entrarmos em detalhes de assuntos assim, porque esclarece também, não só para nós que estamos aqui, quanto para vocês que estão aí nas suas casas. Se inscreva no canal Resgatando Valores, comente, compartilhe e manda para mais pessoas. Assunto um pouco assim, polêmico, mas necessário. Nós estamos vivendo em tempo em que se divorciar é mais fácil. Por exemplo, cai, quebra, a gente quer jogar fora. A gente não quer mais pôr no conserto algo que talvez dá para consertar. E Jesus, ele vai pedir conta de tudo. Ah, mas agora a Miss vai dizer para mim que tenho que morrer sofrendo? Não, você tem que perdoar, porque se você perdoar, você minimiza esse sofrimento e o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhar de dentro para fora. E quero ressaltar aqui que esse perdão, ele tem que ser genuíno, ele tem que ser de verdade. Ele tem que ser de verdade. Porém, eu abro um parênteses aqui. Ninguém merece viver no sofrimento e debaixo de julgo, porque não é isso que Jesus quer. Existem situações, sim, que tem que existir o divórcio. Por exemplo, uma mulher não é obrigada a apanhar de homem nenhum, porque Jesus não aceita isso. Existe lei para isso. Vá até a delegacia e denuncia a situação. Perdoa o indivíduo e deixa ele seguir. Se for preso, eu não sei. Jesus vai cuidar da alma dele. E você vai continuar firme com Jesus. Vamos ouvir a palavra na Bíblia, que a nossa amada irmã Kelly vai ler, vai também explicar um pouco ela, porque tem tudo a ver com o testemunho dela. Ela perdoou, ela foi traída, perdoou, e está seguindo a vida dela, cuidando de pessoas que estão passando pelo mesmo processo e está tendo resultado. Por isso que ela está aqui no Resgatando Valores. Aqui, missionária, está dizendo em Mateus capítulo 18, 23, que o reino de Deus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer as contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, somos nós, não temos como pagar os nossos pecados. O Senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e os perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiro e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava, dizendo: seja generoso comigo, que tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristeram-se muito e foram declarar ao Senhor de tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, eu perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive contigo? E indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Aqui diz, gente, Jesus falando uma parábola, que nós fomos perdoados por Deus. Nós recebemos a misericórdia de Deus, né? E aí a gente sai muitas vezes da presença de Deus, debaixo da misericórdia dele, e vamos
cobrar a dívida daquele que nos deve. E Deus está dizendo pra gente, eu te perdoei, eu tive misericórdia de você. Você não devia fazer igual com o teu companheiro? E a gente fala, não, porque o companheiro, o que ele fez é muito mais grave. Não existe isso. Não existe isso. O pecado do outro não é mais grave que o teu. A partir do momento... Sabe quem que tem dificuldade de perdoar? Aquele que se acha santo o suficiente, que não precisa do perdão de Deus. Aí ele tem dificuldade de perdoar. Entendeu? Mas se você tem consciência de que você precisa da misericórdia de Deus, então você vai liberar misericórdia na vida do teu irmão. Entendeu? E a cura só existe dentro do perdão. É claro que, como a missionária falou, se você está apanhando do seu marido, você tem que chamar a polícia. A lei está aí para isso, para te proteger. Vão te dar uma medida protetiva, ele não vai poder chegar perto de você. Entendeu? E ele que vai se converter na cadeia, se necessário for. Porém, você não está livre para casar de novo. Não é o caso do que a gente está vendo por aí. O que a gente está vendo por aí? As pessoas descartando casamento e casando de novo. Não dá. A palavra de Deus não permite isso. Não permite isso. Deus nunca nos deu autoridade Não de podemos. dizer aquele vai, aquele não vai para o céu. Ninguém. Ninguém tem esse A gente não direito. pode decidir isso porque a gente não sabe, tá? Então, o joio e o trigo, quem vai separar é ele. Agora, existem muitas pessoas que estão nesses casos e o que eu percebo? Eu olho para o meu pastor. Meu pastor é um exemplo para mim, tá? Meu pastor, ele tem mais de 70 anos, ele é um homem, assim, conceituadíssimo Exemplo de e muito homem, né? crente. Sim. Eu acompanho ele é muito crente. O que ele faz? Ele abraça essas pessoas e essas pessoas servem a Deus com a gente na igreja, não tem ministério na igreja. Meu pastor, ele não faz segundo casamento. Nós temos lá casos de pessoas que foram casar pela segunda vez e ele simplesmente não faz dentro da igreja e ele manda um obreiro fazer. Ele mesmo nunca vi fazer. Ele não faz. Eles não têm ministério nenhum. Não vão a diácono, não vão a... Inclusive, no último ordenação terça-feira passada, o pastor José Wellington pergunta toda vez. Vocês que estão aqui, por um acaso, tem alguém aí que a esposa ficou um pouco desbotada, você trocou por outra? Faz assim com a sua mão. Fazendo no Se vídeo. você levantar a mão, você vai sair de lá, você não vai ser ordenado. Entendeu? Então, assim, a pessoa que quer servir a Deus, ela tem que servir a Deus da forma como A Bíblia diz. ela diz. Porque, como a gente disse no início, o único pecado que não tem perdão É a blasfêmia. é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se você, mesmo nessa situação que você se enfiou, você chegar num verdadeiro arrependimento, e Deus vai julgar você, o seu coração, o seu arrependimento, ele vai te perdoar, porque não existe pecado que não tenha perdão, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se é o adultério, seja lá qual for o pecado, o seu caminho é o arrependimento. Você precisa chegar nesse arrependimento, né? Porque e você vai receber o perdão. confessa e deixa alcança a misericórdia. Exatamente. Alcança a misericórdia. A palavra, ela nos direciona a não fazer. Porém, não pequeis. Mas Se se pecar, vocês têm um advogado. tem um advogado, entendeu? O único que é justo, ainda fala. O Esse justo. amor de Cristo, ele não tem tamanho, não tem largura e não tem profundidade. Quem sou eu para dizer esse perdoa, esse não? Se eu estou na lista também de ser julgada. Né? Então, é bom nós nos conscientizarmos. Esse assunto foi proposital, gente. Foi profundo, hein? Profundo, né? Foi. E eu gostei tanto que eu queria fazer umas perguntas bem aí cabeluda, mas deixa para a próxima, né? Mas é interessante e necessário. É interessante e necessário porque não se ouve mais dentro de algumas igrejas, né? Você vê as coisas acontecendo por debaixo dos panos, né? Pastores acobertando, passando vista grossa, só que o Senhor está vendo tudo. Viu, missionária? O meu intuito, né, o meu ministério que eu tenho na internet, não é jamais condenar ninguém. Eu acho que Jesus, ele tem solução para todos os casos. Vai para Jesus que ele tem a solução para o teu caso. Mas o meu intuito é chegar em você que ainda não tomou a decisão errada. Sim. Sabe? Você que ainda não tomou, você que às vezes às vezes tem um pecado oculto aí, você sabe que você precisa confessar o seu pecado, às vezes você vai precisar até pôr esse vídeo para tua esposa assistir junto com você e falar, então, ó, tô nesse caso, quero confessar o meu pecado, né? E quero o teu perdão, entendeu? Às vezes você precisa de uma ajuda com isso, e a gente tá aqui para isso, para te ajudar
né, a sair dessa situação da melhor forma possível, né? E você, esposa, você, marido, que tem essa necessidade de perdoar e não está conseguindo, não é porque você não está conseguindo que não existe. Existe sim. Existe perdão, existe amor. Existe um amor que a Bíblia diz que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Existe esse amor, senão Deus não falaria para a gente fazer. E se Ele fala para a gente fazer é porque existe essa possibilidade. Né? Eu sou prova disso. O meu casamento não tem tacar na cara. A gente nem lembra do que aconteceu. Sabe? O nosso casamento é uma bênção. A gente brinca o tempo todo, a gente se diverte, né? Sabe? A gente ri a ponto de ter crises de riso antes de dormir. A gente gosta muito de conversar antes de dormir. E aí começa aquela coceguinha um no outro. Assim, tem hora que eu olho e falo, nossa, parece duas crianças. Parece um casamento totalmente curado. Glória a Deus. Totalmente restaurado. Não tem brecha. E como que você ia ter também essa autoridade? Porque naquilo que você é curado, você torna essa autoridade Amém. Nela, né? Glória então, a Deus. se você passou por tudo isso junto com sua esposa, é porque hoje você está habilitada para fazer isso acontecer, caso alguém queira, Amém. na vida de outras pessoas. Sim. No meu caso, eu nunca tive esse tipo de experiência. Glória Eu vou a por Deus. aquilo que a Bíblia diz, por aquilo que eu aprendi, por aquilo que o pastor aplica, entendeu? É muito diferente o peso que você tem, Sim. a propriedade que você tem com a que eu tenho e com a quem está nos ouvindo. Porque às vezes falar aqui é fácil. Mas quem está vivendo aquela realidade não é fácil. simples. É um não processo, fácil. é difícil, Gente, mas é real. mas se Jesus falou que eu tenho que perdoar, eu tenho que Tem que perdoar. perdoar. Se alguém vir dar na minha cara aqui, tá outra face também. Tem. Tá na palavra de Deus, enfim. Não é fácil ser crente, né, Zilda? Não, mas vale a pena. Vale a porque pena, no o final, céu vai valer a né, pena. o final tá aí e o céu é a força, não é de qualquer jeito, não. Não é, né? Ninguém vai entrar lá porque tem dinheiro, Não. porque é pastor, porque é bispo. Olha aí, tá uma vergonha, gente, tá uma vergonha. Umas coisas horríveis acontecendo aí e muitos crentes passando vista grossa, achando que o amor de Deus vai consertar. E eu não acredito muito nisso, não. O dia é hoje de nós nos consertarmos. Amém. É o que você disse. Isso é para quem talvez ainda está pensando em fazer, ou está no caminho de, de restaurar. Quem já fez, viu? Está no passado. E a Bíblia diz que o passado ficou lá no passado. Aí é acerto de conta individual, né? Mas se a gente puder falar, ó, não vai por esse caminho que você vai cair, nós temos galardão só por estar livrando alguém de cair dentro de uma cilada, de uns laços, né? Enfim. Miss, esse é o seu testemunho? Esse é meu testemunho. E que testemunho, né? Você que gostou do podcast, ficou alguma dúvida? Digita aí. Pergunte o que você gostaria de ouvir. Talvez Kelly volte aqui responder. Tá bom? Amém. Segue ela nas redes sociais. Ela é treinada, preparada, habilitada, abençoada pelo pastor, pelo ministério em estar fazendo esse trabalho entre casais. Porque ela tem experiência, dores que ela viveu, e ela tem autoridade pelo Espírito Santo de Deus também para liberar para todos vocês aí uma palavra diante da palavra de Deus. Amém. Coloque a mão no teu coração aonde você estiver e receba essa oração. Amém. Ela vai estar orando, eu vou estar concordando e o Senhor vai estar operando. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, primeiramente eu agradeço, Senhor, por esse tempo. Glória a Deus. Peço, Senhor, que cada palavra que foi falada aqui, nenhuma delas venha cair por terra, Senhor, mas que venha alcançar corações sedentos, Senhor, terra fértil, onde ela venha germinar e crescer, Pai, uma árvore, uma planta cheia de frutos dignos de arrependimento, Senhor. Sim, eu te peço, ó Deus querido, em nome de Jesus, por cada um que veio até aqui, que ouviu essa palavra, pessoas que estão, Senhor, agora neste momento com seus casamentos abalados, com seus casamentos destruídos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu declaro uma palavra de cura, uma palavra de transformação, uma palavra de milagre, de restauração, Senhor, que o mesmo milagre que alcançou a minha família alcance agora cada família, Senhor, representada aqui neste lugar, Senhor, virtual, mas é um lugar onde o Senhor está, Pai. Aplica, Senhor, o teu sangue, Senhor, sobre cada um deles, ó Pai, curando, Senhor, em nome de Jesus, restaurando, Senhor, gerando
arrependimento sobre pecados cometidos e ocultos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, venha remover, Senhor, e fazer um reboliço, Pai, na vida de cada um, Senhor, que chegou até aqui neste testemunho, Senhor. Sim, Em Deus. nome de Jesus, ó Pai, eu peço, Senhor, que a Nos tua guarda, bênção, Jesus. Senhor, a tua misericórdia esteja sobre cada uma dessas Guarda o vidas. meu casamento. E também, Senhor, sobre a missionária Zilda, Pai, sobre este trabalho, Senhor, sobre o filho dela, sobre o casamento, sobre os filhos, Pai, sobre o marido, Senhor, sobre o ministério dela, Pai, que a tua mão, Senhor, a tua boa mão esteja estendida, livrando, guardando, Senhor, dando condições, Senhor, abrindo portas, Pai, e soprando mesmo, Senhor, o nome dela, para que o teu seja conhecido, soprando, Senhor, este testemunho, esse canal, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Irmã Kelly, muito Amém. obrigada. Obrigada querida. querida. Deus abençoe profundamente a sua vida e que sopre esses testemunhos, sopre o seu canal. Conta comigo, tá? Para divulgar Amém. qualquer coisa que você precisar, estou à sua disposição. Corajosa você. Amém. Que o Espírito Santo te conserve. Amém. Né? Eu percebi que você é bem parecida. Debate quando tem certeza que Deus está naquilo ali que você vai fazer, o que você vai falar, ou naquilo que você estudou. Amém. São pouquíssimas. Que quando a gente faz uma pergunta para rebater, ela já dá uma rezinha e já. Eu vi que você gosta de ir para frente. Amém. Que Jesus te continue abençoando Amém. poderosamente. Amém. Porque foi muito o que ele fez em você para parar em você. É. Ai, derrame mesmo. Não tenha medo, não tenha vergonha. Entendeu? Uma Amém. vez que nós temos essa sensação, essa certeza que o Deus está conosco, a gente não tem que ter medo mais de ninguém. Amém. Tem que falar, Senhor, eis-me aqui. Usa-me. Resgate mesmo esses casamentos que estão Amém. indo para o ralo, né? Você quer deixar seu Instagram? Meu Instagram é Kelly Salles Oficial. Kelly com 2 L's, Salles com L só. E o canal no YouTube, Kelly Salles também. Você responde no direct? Todo se alguém- mundo. É? Todos os dias. Então, porque a partir de esse vídeo no ar, Amém. muitos vão lá. E os que Amém. virem até mim, eu já vou te direcionando Amém. para lá. Tá fazendo o trabalho de casais? Convide Glória a ela Deus. para ir ministrar lá na sua igreja, Amém. Assembleia de Deus Belém, sobre autorização do pastor Lelis. como? Lelis. Lelis, né? Washington ali, nosso pastor também. Que Deus abençoe. E será uma grande bênção. Está na hora de nós não ter medo de falar aquilo que é a verdade. Ninguém aqui é dono da verdade. A verdade é Cristo. Mas ele disse: conhecereis a verdade que é Ele. E seremos libertos todos os dias. Muito Glória a Deus. obrigada, tá bom? Por Obrigada você, eu. pelo seu esposo. E que Jesus prepare outro momento. Amém. Parabéns pelo trabalho. Parabéns. Obrigada. Deus Obrigada. abençoe. Você vai voltar, Amém. tá bom? Obrigada. Se inscreva, comente, compartilhe, manda para mais amigos, manda para o grupo da igreja, diga o que Cristo está fazendo aqui no Resgatando Valores. Libertando, curando, batizando com o Espírito Santo, restaurando, porque nosso Cristo, ele é mestre em restaurar.